Saudações a todos. Nessa parte estudaremos outra ferramenta para iterações. Essa se chama Break. Ela interrompe a estrutura de iterações como um todo. E nenhum ciclo é iterado após o acionamento deste comando. Vamos entender aqui no fluxograma como funciona este comando. Você tem a declaração por atribuição, ela é analisada pela estrutura de iterações, que vai retornar verdadeiro ou falso como resultado. Caso o resultado da declaração por atribuição seja considerada falsa pela análise booleana, então o programa ele segue para outras linhas e a estrutura de iterações não é acionada. Mas se por acaso a declaração por atribuição for considerada verdadeira, então o laço é executado. Mas dentro do laço você tem a estrutura de execuções condicionais if, elif, else. Se em uma dessas execuções condicionais escolhidas houver o comando break, então a estrutura de iterações ela é imediatamente encerrada, não havendo nenhuma reanálise, tá? E o programa segue para outras execuções dependendo do que você digitou nas linhas de código. Vamos fazer um exemplo. Temos aqui uma seleção aleatória limitada. Explorando o comando break, crie uma lista que receba números inteiros aleatórios até surgir o valor 5. Eu vou fazer uma execução de uma estrutura de iterações. Ela vai imprimir valores aleatórios, valores inteiros. Quando o valor 5 for selecionado, ele não será impresso. E a estrutura de iterações ela vai ser interrompida, ela para. Vamos iniciar aqui o idle spider. Primeiramente eu vou importar um módulo, que é um módulo para seleção de números aleatórios. É o módulo random. Import random. Em seguida eu vou criar uma lista vazia para receber os valores aleatórios, valores que serão impressos. Eu vou chamar essa lista vazia de L, vou utilizar a variável L, e a sintaxe para criar uma lista vazia é você colocar os colchetes vazios. Eu vou iniciar a estrutura de iterações com o comando while, e aqui eu vou criar uma estrutura de iterações infinita. A princípio ela é infinita. Essa é a sintaxe na linguagem de programação Python para você criar uma estrutura de iterações infinitas. While true, ou seja, enquanto verdadeiro. E enquanto verdadeiro, execute-se o laço. Aqui eu vou chamar uma variável que vai representar uma seleção aleatória de números inteiros. Aqui eu vou utilizar um intervalo de números, certo? Números inteiros, e dentro desse intervalo haverá a seleção aleatória de valores. Eu vou chamar o módulo random, e dentro do módulo eu vou utilizar uma função chamada randint. Essa função ela justamente faz uma seleção aleatória de valores inteiros dentro de um intervalo de valores. E o intervalo você é quem escolhe. Eu vou escolher aqui de 1 a 10. E nessa função randint inclui-se os dois extremos, 1 e 10, na seleção. Em seguida eu vou criar uma estrutura de execuções condicionais que vai interromper ou não a minha estrutura de iterações. E eu vou fazer o seguinte: se o valor de A for igual a 5, essa é a sintaxe do operador lógico igual em uma execução condicional. Se A for igual a 5, então eu vou interromper a estrutura de iterações. Break. Caso contrário, se A for diferente de 5, então eu vou inserir o valor de A na lista vazia. E sempre que A for diferente de 5, eu vou inserindo os valores desse A na lista vazia, para em seguida realizar a impressão desses valores. Primeiro eu vou inserir
o valor de A dentro da lista vazia. A sintaxe é essa aqui, a lista.append, que é uma função intrínseca de listas. É uma função que insere valores na lista. L.append A, o valor de A, que é o valor selecionado aleatoriamente. E aqui está terminado o laço. Dentro do laço, você seleciona o valor. Se o valor for igual a 5, a estrutura de iterações é interrompida. Caso contrário, se A for diferente de 5, ele é inserido dentro da lista vazia. Primeiramente, eu vou chamar uma variável t. Essa variável t, ela vai informar o tamanho da minha lista após a interrupção da estrutura, pelo comando break. E o tamanho da lista, ela se dá pelo número de elementos que a lista contém. T igual len. Len é uma função que retorna o tamanho de uma lista. Len L, o tamanho da lista L. Em seguida, eu vou realizar duas impressões. Eu vou imprimir a lista de valores aleatórios selecionados. E por último, eu vou imprimir o tamanho da lista após a interrupção da estrutura de iterações. Print L. A outra função print, eu vou colocar tamanho da lista. E aqui será a variável t, que será impressa. Vou colocar mais um comando para separar a lista da informação do tamanho de lista, deixar bem separado para não confundir. Eu vou utilizar o comando /n duas vezes. O /n, ele quebra a linha dentro da impressão no console. E este aqui é o meu programa. Ele vai selecionar valores aleatoriamente até que um valor 5 seja selecionado e a estrutura de iterações seja interrompida, a lista seja impressa e que seja informado o tamanho da lista. Eu vou salvar esse trabalho. Eu vou chamá-lo de aleatórios. E agora eu vou executar o programa. Aqui está. A lista é impressa com os valores de 1 até 10. Dentro deste intervalo são selecionados os valores. E perceba-se que o último é 2. Após 2, o que ocorreu? O 5 foi selecionado, mas ele não entra na lista. A estrutura de iterações é imediatamente interrompida, como um todo. E em seguida, a lista é impressa e o tamanho da lista é informado. Nós temos 10 elementos dentro da lista. 10 valores foram selecionados e incluídos na lista, que a princípio estava vazia. E você pode novamente executar o programa. Ele fará uma nova sequência de seleções e a tendência é que o tamanho da lista seja diferente, porque não sabemos quando é que o 5 será selecionado. Aqui, o tamanho da lista ele já diminui. E assim você vai executando o programa e observando que o tamanho da lista ela varia, justamente porque não se sabe quando o 5 será selecionado. E os valores são impressos na tela, os valores selecionados. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.